Senhor presidente, eu fui informado pelo noticiário que ontem 20 senadores fizeram questão de escrever uma nota como vivandeiras alvoroçadas, senador Lazier, e foram entregar essa nota ao Supremo Tribunal Federal, pedindo ao Supremo Tribunal Federal para que ele rasgue a Constituição e não garanta a presunção de inocência. Como se discute hoje no país, e tenho aqui os nomes, como Castelo, eu identifico a todos, e fico triste com algumas assinaturas que vejo aqui. Lazier Martins, em todos os episódios nós o identificamos como um defensor desse pensamento, inclusive quando esteve aqui o juiz Moro, Vossa Excelência fez questão de colocar o poder que Vossa Excelência integra em segundo plano, defendendo, sem motivação judicial, nem outra qualquer, a superposição da instância inferior da justiça aos tribunais. Porque o Moro entendia, num discurso que foi referido por mim na oportunidade, que qualquer mudança no Brasil, ela tem que vir pela massa de juízes jovens concursados. Elas não podem vir jamais pelos tribunais superiores, porque os tribunais superiores são produtos da política. Lazier Martins, Simone Tebet. Ontem a senadora Simone Tebet foi escolhida para ser líder do PMDB. Eu fiz questão de assinar a sua indicação. Eu confesso, e tenho esse triste defeito de dizer o que eu penso, eu confesso que se soubesse que a Simone teria assinado este documento, eu não votaria na Simone para ser minha líder. Me concede uma parte, porque senador. jamais um líder pode ser líder se não nos limites da Constituição. Me concede uma parte, senador. Eu concedo já uma parte a Vossa Excelência, que talvez não seja uma das vivandeiras, eu estou apenas começando a ler aqui os nomes. Tasso Gereissati, Flecha Ribeiro, Ayrton Sandoval, Ana Amélia, Maria do Carmo Alves, Cristóvão Buarque. Eu chamarei já Vossa Excelência. Eu chamarei já Vossa Excelência. Eu chamarei já Vossa Excelência. Preocupação. Eu chamarei já Vossa Excelência. Até porque Vossa Excelência, projeto dessa natureza, qualquer emenda de Constituição, se alguém nesta casa não precisa respeitar a Constituição, é Vossa Excelência que não foi eleito. Se alguém não precisa respeitar essa Constituição, é Vossa Excelência que não foi eleito. E veio aqui para puxar o saco do governo, de um governo moribundo, que está entregando, vendendo o país. Eu chamarei moribundo está Vossa Excelência, eu chamarei já que já está fedendo nessa casa. Vossa Excelência não se elegeu para vir representar o Estado de São Paulo. Senador, aqui fala um senador eleito. Senador eleito, Lazier Martins, tão logo Vossa Excelência entender oportuno, peço que me conceda uma parte. Eu já identifiquei. Peço inscrição. Não, eu quero só para ordenar os trabalhos, Deixa eu terminar. Não cabe a parte. Depois os senadores que foram citados, pode pedir pelo artigo 14 que eu daria a palavra, não cabe a parte. Tá. Cristóvão Buarque, Raimundo Lira. Raimundo Lira era líder do PMDB até ontem. Ontem eu fui chamado para votar no Congresso Nacional e não tinha quem orientasse a votação da bancada do PMDB, porque o líder do PMDB abandonara a nave. Nós perdemos o piloto, que naquele mesmo dia foi para o PSD. Ronaldo Caiado, Ricardo Ferraço, Lúcia Vânia, Randolfo Rodrigues, Magno Malta, Álvaro Dias, Romário, Regufe, Valdemir Moca, Ataídes e José Medeiros. Muito, senhor presidente, não tem aqui nenhum descrédito,
para nenhum, porque eu tenho a melhor convivência com todos, muitos que podem até rasgar a Constituição, porque não foram eleitos para defendê-la, para protegê-la. Fizeram um improvisado juramento na forma da Constituição que querem rasgar. E ir ao Supremo Tribunal Federal entregar um documento e pedir que não se cumpra a Constituição, traindo a Constituição. Senhor presidente, isso é um momento que essa casa não pode viver. Não pode viver. Quando na democracia um dos poderes deixa de exercer o seu poder moderador para colocar limites nos outros poderes, senhor presidente. Calma, eu vou dar a palavra pelo artigo 14 a todos que me pedirem. Senador Ataídes. Artigo 14, presidente, eu serei breve. Senador Renan tem todo o direito de ir à tribuna e expor o que ele pensa. E nós respeitamos. Mas o senador Renan falou duas coisas que não dá para admitir. Primeiro foi ler o nome destes senadores que escreveram. Agora eu gostaria que Vossa Excelência me ouvisse, né? Eu vou continuar. Quando se referiu ao nosso colega senador Ayrton Sandoval, que ele não tem legitimidade para estar nessa casa, uma vez que ele é suplente. Disse. E eu quero dizer, senhor presidente, que eu também sou suplente e a minha carteira como senador da República não é diferente da carteira do senador Renan Calheiros. E digo mais, essa carteira aqui não custou R$1. O voto que me colocou aqui não custou R$1 de dinheiro público. Não sei se o senador Renan pode falar o que eu também estou aqui dizendo. Segundo, disse que nós estamos rasgando a Constituição Federal. Isto é uma afronta a todos nós. Isso é uma afronta a todos nós. Eu jamais, como advogado que fui, eu jamais iria afrontar a nossa Constituição, a nossa lei maior. E eu digo um pouco mais para o nosso senador Renan Calheiros. A Suprema Corte também rasgou a Constituição Federal, senador Renan, em 2016. Vossa Excelência está dizendo que a Suprema Corte Federal rasgou quando determinou, quando proferiu a jurisprudência por 6 votos a 5, dando como a prisão em segunda instância. Então, Vossa Excelência tem todo o direito de expor as suas ideias. Entretanto, eu acho que é um debate que Vossa Excelência comprou nessa tarde de hoje, que eu acho que Vossa Excelência não foi bem sucedido. Em primeiro lugar, me surpreende o pronunciamento do senador Renan, que sempre se disse um democrata e que, pelo jeito, não admite contrariedade. Há bem poucos dias, senhor presidente, senhores colegas, senhores pares, há poucos dias nós vimos aqui a mais veemente pressão de uma sucessão de senadores que foram à tribuna e, com a sua licença, senador Moca, exigindo daqui do plenário que a presidente do Supremo colocasse em pauta o julgamento do habeas corpus do Lula. Houve uma pressão fortíssima aqui. Depois houve uma verdadeira tocaia de gente que foi para o gabinete da presidente do Senado, do presidente do Supremo, exigindo que fosse recebida. Isto é pressão, senhor presidente. Agora, abertamente, transparentemente, ontem houve um número de 20 senadores que não são vivandeiras do tempo do Castelo Branco. Ao contrário, são senadores eleitos e que têm uma ficha limpa. Nenhum daqueles senadores subscritores do requerimento da carta de ontem está implicado no Lava Jato. Nenhum. São senadores que correspondem àquelas multidões que ontem foram às ruas em todo o Brasil. Esses 20 senadores estão ao lado dessa população, que é a maioria dos brasileiros que entendem que trata-se de um réu que saltou na frente, que furou a fila. Em mais de 4.000 habeas corpus, esse teve prioridade para o julgamento que está acontecendo nesse momento. Isto é injusto, isto é incoerente.
E não se admite que esse nosso Senado Federal continue sendo desacreditado, ofendido todos os dias por uma grande parte da imprensa brasileira e por parte daqueles que veementemente acusam esse Senado de não ter moral, etc. Isso que está na palavra de todo mundo, que todo mundo sabe. Por outro lado, senhor presidente, nós entendemos que uma vez vencida a segunda fase, a segunda instância, está comprovada a materialidade dos delitos. A prova cabal já foi feita. Portanto, dali para diante, o que se discute num processo é matéria de direito, é matéria de legislação. Não é por outra causa que há 2 anos o Supremo Tribunal Federal, sem estar atropelando a Constituição, entendeu que cabia a prisão. Nós entendemos da mesma forma que aqueles ministros que estão votando nesse sentido nesse momento. Portanto, estranhável o pronunciamento do senador Renan, e eu só atribuo o senador Renan, com todo respeito, porque sempre aprendi a respeitá-lo. Vossa Excelência está preocupado com a sua reeleição. Então, o senhor tem o seu eleitorado lá em Alagoas. Eu sei, o senhor participa, o senhor participa de todos os governos, e o senhor via uma perspectiva. O senhor viu uma perspectiva do PT, ao qual agora Vossa Excelência está aliado, de vencer essa eleição, o que é muito difícil. Então, entendemos a sua posição. Agora, o senhor é um democrata. O senhor não pode impedir que, da maneira como todos nós, 20 senadores, onde fomos, sem atropelar a presidente do Supremo, sem fazer tocaia, fomos lá respeitosamente pedir para protocolar uma carta de apoio à prisão em segunda instância, porque esse réu já foi condenado 2 vezes e provavelmente será confirmada essa sentença, e da forma que está ficando a coisa, serão abertas as cadeias de todo o Brasil para centenas, quem sabe milhares de réus, para justificar aquele mau conceito do Brasil, o Brasil da impunidade. Espero que o senador Renan Calheiros, que citou aqui também uma parlamentar respeitadíssima neste Senado Federal, que eu admiro muito, senadora Simone Tebet, que também tenha para as mulheres, e aqui estou representando, nem sempre nós temos aqui de alguns líderes o atendimento e o respeito que merecemos ter, não como por ser mulheres, mas por sermos a mesma legitimidade do mandato que exercemos. Eu recebi 3.342.000 votos do senador Renan Calheiros em 2010. E eu fico surpresa aqui que Vossa Excelência, com a experiência que teve de comandar esta casa, hoje o nosso presidente, que eu não votei nele, colocou uma mensagem exatamente sobre serenidade, sobre respeito, sobre o equilíbrio das instituições e dos líderes que comandam as instituições. É dessa forma que nós queremos ver. O que me surpreende é que Vossa Excelência venha cobrar aqui coerência e respeito à Constituição. Eu fico surpresa, senador Renan Calheiros, porque no dia 31 de agosto de 2016, sentado na cadeira que está o senador João Alberto, Vossa Excelência ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, que aqui presidiu o impeachment, Ricardo Lewandowski, ardilosamente violentou a Constituição brasileira. Violentou a Constituição brasileira ao aceitar uma chicana na Constituição, um corte na Constituição, que a Constituição brasileira interpretou de uma maneira absolutamente casuística, graças à sua ação, a que ela tivesse mantido os direitos políticos na cassação do mandato. Vossa Excelência estava lá fazendo essa defesa. Onde está a coerência? Onde está a coerência disso, senador Renan Calheiros? Onde está? Eu posso assinar um documento ao Supremo Tribunal Federal, junto com magistrados, com representantes do Ministério Público, senador Renan Calheiros. Eu posso fazer isso. Eu tenho respeito à Constituição, exatamente por ter liberdade, por ter sido uma jornalista que preza a liberdade de expressão, que é aquilo que Vossa Excelência não quer que tenhamos, que um general não possa se manifestar. Mas não está me respeitando como colega agora que eu estou falando. Senadora Mera, você está com a palavra, senador. Não está. Não está me respeitando. Senador Renan, por gentileza, serenidade, senador Renan. Serenidade na casa, por favor. Vamos ouvir a senadora pelo tempo que ela tem direito regimentalmente.
Eu vou dar a palavra à senadora Ana Mello. Está com a palavra, senadora. A democracia do senador Renan Calheiros é esta. Quer calar. É o coronel querendo calar as mulheres aqui no Senado Federal. É o coronel querendo calar as mulheres aqui no Senado Federal. E há o coronel que eu me dirijo, certamente. É o coronel que está impedindo que eu fale, senador. Você citou primeiro. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Eunício Oliveira. Agradeço a Vossa Excelência. Serenidade é bom nessa casa. Eu agradeço a Vossa Excelência por esta compreensão, por esta elegância, por esse refinamento. E eu quero dizer também que eu posso atravessar a Praça dos Três Poderes pela relação institucional e o respeito que tenho pelas instituições. Pela Suprema Corte, que em 2016, em fevereiro e em outubro, teve um entendimento sobre a questão de prisão em segunda instância muito clara, que não deixava nenhuma margem à dúvida, ao ponto que a presidente Carmen Lúcia disse que não botaria novamente a votação essa matéria. Portanto, a Suprema Corte muda de posição, criando uma insegurança jurídica. E isso nós não podemos debater nesta casa política. Valha-me ter paciência, senador Renan Calheiros, Vossa Excelência que presidiu esta casa, e não permitir que a sociedade, representada por militares, por civis, por liderança de todas as áreas, se manifestem como querem. Que liberdade é essa? Que democracia é essa? Que não se pode falar, não se pode emitir os seus juízos de valor? Que democracia é essa que vem aqui defender mais que um comandante do Exército, da Aeronáutica, que um presidente de um poder não pode se manifestar? Eu posso discordar de tudo que dizem, mas jamais, jamais vou impedir que possam dizer o que pensam. Porque, para mim, democracia é essa, a liberdade de expressão. Doa a quem doer. Obrigada, presidente Eunício Oliveira.